Fala galera! Hoje o meu entrevistado é o Ronaldo Beijo, médico, analista haitiano, professor de somatopsicodinâmica e também da ECOS. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, João, do convite e de ter vindo até mim. Isso mesmo. Me conte um pouco mais a respeito da sua trajetória profissional. Como que você se descobriu essa área da psicologia, da terapia? Como que surgiu isso? Bom, eu, apesar de ter feito medicina, né, eu sempre fui muito ligado nessa questão da integração do físico e do psíquico. E sempre senti que a gente precisava olhar para o psíquico, que não dava para trabalhar só com o corpo. Então, a partir daí, eu descobri o William Reich, que foi um discípulo do Freud, né? Um homem, um prodígio, muito inteligente, que ele usava todos os recursos da época para utilizar no trabalho dele. E ele conseguiu introduzir o corpo na terapia, né? Em vez de ser só uma terapia verbal, né? Ele criou alguns exercícios para poder entender como que as emoções elas se manifestam no corpo. E quais são os tratamentos que pode a pessoa trazer um benefício melhor? Da pessoa? É porque assim, no trabalho corporal, primeiro é o seguinte, o corpo ele não mente. O corpo ele conta de verdade a tua história. Então, e a tua história começa desde do que você traz geneticamente, da vida intrauterina, né? E o grossão do que a gente equivale principalmente aos 3 primeiros anos de vida, que é um período que a gente chama que é pré-verbal, porque a criança ela não tem um pensamento organizado, né? Não tem um pensamento lógico e nem tem lembranças dessa época. Só que tudo que acontece com ela está inscrito no corpo dela. Então é como se a criança ela fosse uma estante sem livros. Conforme vai sendo colocando esses livros e as marcas que esses livros vão criando nessa criança, é como ela vai se organizando na vida. Então, uma das vantagens corporais da terapia corporal é que você acessa essa fase, que é pré-verbal. Além disso, você também trabalha com a questão de você entender melhor qual é o potencial energético da pessoa, porque também a partir do que o quanto energético que a pessoa tem, é também a maneira como ela pode reagir na vida. Então, por exemplo, a vida tem um movimento de pulsação, né? Que é de expansão, de contração. Quando você não está bem, tem uma ameaça, você vai se contrair. E quando você está bem, você vai poder relaxar. E foi isso que o Reich foi ver no corpo onde é que estava isso. E aí ele descobriu que estava muito relacionado ao sistema nervoso vegetativo. Tanto é que essa linha que eu trabalho, né, porque dentro na análise reichiana existem várias linhas, mas eu trabalho com a vegetoterapia carátero-analítica. O vegeto vem do sistema nervoso vegetativo. Então, por exemplo, diante de uma ameaça, né, tem pessoas que elas têm taquicardia, elas ficam com a respiração acelerada, o intestino fica preso, a pressão dela aumenta, ela fica hipertensa, né? Ela sua bastante. Do ponto de vista da psicodinâmica, que é a somatopsicodinâmica, esse equilíbrio, né, entre o físico e o psíquico, que leitura que você faz disso? É uma pessoa que está se preparando para lutar. Ela estando se preparando para lutar ou para fugir, ela acredita que ela possa tentar resolver a situação. Ao contrário, por exemplo, de uma pessoa que ela, diante de um estresse, ela tem uma tendência mais de ficar sonolenta. Ela, em vez de dormir às 8 horas, ela precisa de 10 horas para dormir e ainda assim é difícil de acordar. Ou que diante daquela situação ameaçadora, ela já tem uma diarreia, você pode fazer uma leitura que ela está tendendo a desistir daquela situação, que ela não dá conta daquela situação. Então, o trabalho corporal também serve para você fazer a leitura do que está acontecendo no corpo, né? E no psíquico, porque
O que você sente no psíquico é o que você percebe do teu corpo. E isso pode trazer consequências como síndrome do pânico? Sim, essas pessoas, por exemplo, que eu te contei, que diante de uma ameaça, né, elas tendem a ficar mais agitadas porque o coração acelera, a respiração acelera, o intestino prende. Se isso vai num nível muito alto, são as pessoas que têm tendência a desenvolver síndrome do pânico, né? As outras pessoas que eu te falei, que são as que tendem a ficar mais sonolentas, que vão mais para diarreia, são pessoas que tendem a ir mais para depressão, para síndromes depressivas. Porque muita gente confunde realmente depressão com síndrome do pânico, então são totalmente divergentes ou elas se unem também? Não, é porque assim, às vezes a pessoa, primeiro ela vai para uma síndrome do pânico, a síndrome do pânico começa a consumir demais o corpo da pessoa porque ela gasta muita energia. Então, num segundo momento, essa mesma pessoa que estava querendo ir para a luta e resolver de qualquer jeito, ela pode ir para uma depressão, porque senão ela vai ficar exaurida. E na inteligência corporal, o corpo coloca ela para hibernar, né? Porque a depressão nada mais é do que uma hibernação. O que vai depender é o tanto dessa hibernação, porque assim, a depressão por si só, ela não é uma coisa ruim. A depressão é quando você não está conseguindo resolver uma situação em que você precisa fazer um contato mais profundo com você para buscar outras alternativas. Ela só é ruim quando você se aprofunda demais nela e você se desorganiza. E aí você não consegue nem trazer as soluções, não consegue ver a saída, né? E muitas vezes aí você precisa, inclusive, passar no psiquiatra para poder tomar uma medicação para ajudar você a se organizar. Mas assim, referente, você falou de medicamento, mas também tem essa alternativa primeiro da terapia corporal para também se autoconhecer ou também tem que estar junto com o medicamento? Depende do caso. Da mesma forma que, por exemplo, quando você vai no médico, você pode estar com uma gastrite fraquinha. Aliás, você pode estar simplesmente sentindo um desconforto digestivo e que às vezes não precisa nem de medicamento. Você pode ter uma gastritezinha ou você pode ter uma úlcera que vai precisar de medicamento. Do ponto de vista das questões que aparentemente se apresentam mais do ponto de vista psíquico, entendeu? Também tem pessoas que vêm e que resolvem só com terapia, né? Agora tem pessoas que estão no nível de desorganização, de ansiedade, tem um sofrimento muito grande, né? E que você precisa introduzir uma medicação. E tem pessoas que estão tão desorganizadas que ela precisa da medicação porque senão a terapia também não vai funcionar sozinha. Então nem consegue compreender. É uma ligação. Exatamente. Por isso que hoje em dia, não só dentro da medicina e da psicologia, mas de tudo tem essa questão da interdisciplinaridade, né? Porque nada tá isolado, né? Tudo está muito junto. Uhum. Né? Eu li também um pouco a respeito sobre Actins. Explica um pouco mais a respeito dessa profundidade melhor. Ah, tá. Porque os Actins é o seguinte, é a maneira como é feito o trabalho corporal. A gente tem um desenvolvimento neuropsíquico. E na Vegeto a gente respeita, a gente trabalha na linha do tempo. Ou seja, você vai fazendo uns exercícios que reproduz a vida da pessoa desde quando ela estava dentro da barriga da mãe dela, quando ela nasce, o período de amamentação, o período pós-natal, a adolescência dela e até ela chegar na vida adulta. Então tem Actins que corresponde exatamente a cada momento de vida. E dependendo do bloqueio que a pessoa tem, ela vai ter uma manifestação emocional, porque a gente chama de Actins, na realidade são exercícios que a gente propõe. A gente não chama de exercícios porque a importância para a gente não é o ato mecânico que o paciente faz, mas a expressão emocional que aparece daquilo, né? E que dependendo do que o paciente sente ou das lembranças que ele tem, por analogia, a gente associa o que está acontecendo aqui na atualidade da vida dele.
Então a gente tende a não ficar interpretando o paciente, porque ele que tem que perceber o que está acontecendo com ele. O que você está achando dessa modernidade do virtual para terapia, né? Porque você trata de energia, tudo. Como que você vê essa correlação da evolução da... Então, na realidade, a tendência da gente hoje em dia é pegar pacientes um pouco mais complicados. Porque a gente antigamente tinha uma predominância mais de pessoas que tinham um componente mais neurótico, né? Hoje em dia, a gente pega mais pessoas que a gente chama pessoas que têm um padrão, que são os borderlines, que a gente chama. O borderline é uma pessoa que está em cima da linha, que se ela cair para cá, ela é neurótica, se ela cair para cá, ela está para um núcleo psicótico. Então, são pessoas assim que têm muito conhecimento, né, mas pouca experiência, pouca sabedoria. Por quê? Porque, principalmente a juventude de hoje, quem que são os verdadeiros pais? É o celular, é a televisão, que eles passam a informação, mas não discrimina, né? Então, essa dificuldade. Então, as pessoas ficam assim, porque, eu vou falar bem rapidinho, é como se a gente tivesse 3 cérebros. Um cérebro que cuida das funções mais básicas do teu corpo. Um outro cérebro que cuida da afetividade, né? E um outro cérebro que cuida das funções cognitivas, né? Esse cérebro da afetividade a gente desenvolve principalmente no período da amamentação. E hoje em dia as mulheres não estão tendo tempo para ficar amamentando as crianças, não estão no tempo suficiente e que ajudaria a desenvolver esse cérebro que é emocional. Então, todo mundo fica com... Essas crianças ficam com uma tendência desse comprometimento do cérebro emocional. E aí o que acontece? São crianças muito reativas e muitas vezes até inteligentes. Só que a inteligência delas tende a querer segurar um pouco a reatividade delas, para elas não virarem um leãozinho. Mas só que quando o estímulo é muito forte, elas viram esse bicho mais agressivo, vamos dizer assim. Que é o que acontece muitas vezes desses adolescentes, né? Que a gente vê muito frequentemente, inclusive nos Estados Unidos, que falam, olha, eles eram meio tímidos, mais introvertidos, mais calados, mas muito inteligentes, né? E que de repente, numa carga emocional muito grande, vão lá, pegam uma espingarda, pegam uma arma e matam todo mundo, né? Pessoal, e em breve teremos mais uma nova entrevista com o Ronaldo, falando de assuntos mais específicos, mais detalhados. É isso daí, pessoal. Olha, quero agradecer imensamente, Ronaldo, por você conceder, né, essa entrevista maravilhosa, de você ter proporcionado aos internautas grande conhecimento, de grande valia. Eu acho que é muito importante a pessoa saber um pouco mais a respeito da sua história, da sua energia, de como que ela está por dentro. E tem algum e-mail para que a pessoa possa entrar em contato com você, com dúvidas, ou também que queira marcar uma sessão com você, para às vezes a pessoa querer conhecer um pouco melhor a respeito? Você tem algum e-mail? O e-mail é ronaldobeijo@ig.com.br. É isso daí, pessoal. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se inscreva, compartilhe, ative o sininho. É isso daí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!